O calor úmido da Tailândia abraçava Júlia e Marco enquanto eles desembarcavam no aeroporto de Bangkok. O jovem casal italiano, recém-casados, tinha escolhido este destino exótico para sua lua de mel, atraídos pela promessa de praias paradisíacas e templos antigos. Júlia, uma fotógrafa freelancer de 28 anos, tinha os olhos brilhantes de entusiasmo, sua câmera já em mãos, capturando cada novo detalhe. Marco, um advogado de 32 anos, sorria ao ver o entusiasmo da esposa, embora seu olhar traísse um leve cansaço após o longo voo. Nos primeiros dias, eles seguiram o roteiro turístico típico. Visitaram o grande palácio, navegaram pelos mercados flutuantes e se maravilharam com os templos dourados. No entanto, Júlia ansiava por algo mais autêntico, longe das multidões de turistas. Foi numa pequena cafeteria local que ouviram pela primeira vez sobre a Banfim, ou Casa dos Espíritos. O velho proprietário, notando o interesse deles por história local, mencionou a lenda quase casualmente, sua voz baixando para um sussurro. Há uma vila, não muito longe daqui, ele disse, seus olhos escuros fixos em Júlia. Lá, existe uma casa antiga. Os locais evitam-na. Dizem que é habitada por espíritos famintos. Marco riu, sempre o cético, mas Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela implorou por mais detalhes, e o velho hesitantemente forneceu direções vagas. Contra o conselho do proprietário da cafeteria e do recepcionista do hotel, o casal alugou um carro no dia seguinte. A estrada os levou para longe da agitação de Bangkok, através de campos de arroz verdejantes e vilas sonolentas. À medida que avançavam, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se aglomeraram, e uma chuva fina começou a cair. O GPS falhou, deixando-os confiando apenas nas instruções vagas que haviam recebido. Quando finalmente chegaram à vila, o sol já estava se pondo. As ruas estavam quase desertas, com apenas alguns moradores lançando olhares curiosos e apreensivos para o carro dos estrangeiros. Júlia avistou primeiro. No final de uma rua estreita, parcialmente escondida por árvores overgrown, estava uma mansão colonial em ruínas. Suas paredes, outrora brancas, estavam manchadas e descascando. Janelas quebradas encaravam a rua como olhos vazios. Enquanto estacionavam em frente à propriedade, Júlia sentiu uma súbita relutância. Algo na atmosfera do lugar parecia errado. Mas Marco, ansioso para provar que não havia nada a temer, já estava saindo do carro. Vamos lá, Júlia, ele chamou com um sorriso confiante. Não viemos até aqui para ficar sentados no carro, não é? Hesitante, Júlia o seguiu. Quando seus pés tocaram o caminho de pedras que levava à entrada da casa, ela não pôde deixar de notar como o silêncio repentinamente parecia opressivo. Nem mesmo o som dos pássaros ou insetos podia ser ouvido. Enquanto se aproximavam da porta da frente, parcialmente fora das dobradiças, Júlia teve a distinta sensação de que estavam sendo observados. Ela se virou rapidamente, mas as janelas permaneceram vazias, refletindo apenas o céu cada vez mais escuro. Marco estendeu a mão para empurrar a porta, e naquele momento, um vento súbito soprou através do jardim abandonado, carregando consigo o que Júlia poderia jurar ser um sussurro, um aviso quase inaudível em uma língua que ela não conhecia. Marco, ela disse, sua voz trêmula. Talvez devêssemos voltar amanhã, quando estiver claro. Mas Marco já estava cruzando a soleira, a madeira antiga gemendo sob seus pés. Não seja bomba, Júlia. É só uma casa velha. Venha, vamos dar uma olhada rápida e depois podemos voltar para o hotel para jantar. Engolindo seu medo, Júlia o seguiu para dentro da escuridão da Casa dos Sussurros, sem saber que seus passos estavam despertando algo que há muito tempo esperava por novos visitantes. O interior da casa era um mundo de sombras e poeira. Júlia piscou, seus olhos se ajustando à penumbra enquanto Marco acendia a lanterna do celular. O feixe de luz dançava pelas paredes, revelando papéis de parede desbotados e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Veja só isso, murmurou Marco, sua voz ecoando estranhamente no espaço vazio. Deve ter sido magnífica em sua época. Júlia assentiu silenciosamente, erguendo sua câmera para capturar a atmosfera sombria. O flash iluminou brevemente o corredor, e por um instante, ela pensou ter visto uma figura ao fundo. Mas quando olhou novamente, não havia nada lá. Eles avançaram pela casa, seus passos ecoando no chão de madeira. A cada cômodo que exploravam, Júlia sentia uma crescente inquietação. Havia algo nos detalhes, um espelho rachado que parecia refletir um rosto que não estava lá,
uma boneca antiga cujos olhos pareciam segui-los, o som de passos acima quando sabiam que estavam sozinhos. Na cozinha, encontraram pratos quebrados espalhados pelo chão, como se uma refeição tivesse sido interrompida abruptamente. Marco se abaixou para examinar um dos cacos. Estranho, ele murmurou. Não parece tão antigo quanto deveria ser. Nesse momento, um estrondo reverberou pela casa, fazendo ambos saltarem. Júlia agarrou o braço de Marco. O que foi isso? Ela sussurrou. Provavelmente só algo caindo por causa do vento. Marco respondeu, mas sua voz traía uma leve incerteza. Eles subiram as escadas rangentes para o segundo andar. O corredor era longo e escuro, com várias portas fechadas de cada lado. Júlia hesitou no topo da escada, uma sensação de pavor crescendo em seu peito. Marco, acho que deveríamos ir embora, ela disse. Algo não está certo aqui. Mas antes que Marco pudesse responder, uma das portas se abriu lentamente com um rangido. O casal congelou, olhando fixamente para a abertura escura. Olá? Marco chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Há alguém aí? Silêncio foi a única resposta. Contra seu melhor julgamento, eles se aproximaram do quarto. Era um antigo quarto de criança, com uma cama pequena e brinquedos espalhados como se tivessem sido abandonados no meio de uma brincadeira. Na parede, um retrato empoeirado mostrava uma família, pais sorridentes e uma menina pequena com olhos tristes. Júlia ergueu sua câmera para fotografar o retrato, mas quando o flash disparou, ela soltou um grito. Por um breve instante, a menina no retrato pareceu olhar diretamente para ela, seus olhos não mais tristes, mas cheios de uma fúria antiga. Você viu isso? Júlia gaguejou, agarrando o braço de Marco. Marco franziu o senho, olhando do retrato para Júlia. Ver o quê? É só uma pintura velha, Júlia. Mas Júlia sabia o que tinha visto. E quando ela olhou de volta para o retrato, poderia jurar que a posição da menina havia mudado sutilmente. Um vento frio soprou pelo quarto, fazendo as cortinas esfarrapadas dançarem. E com ele veio um sussurro, tão baixo que Júlia quase não ouviu. Vocês não deveriam ter vindo. Marco deve ter ouvido também, porque seu rosto empalideceu. Ok, acho que já vimos o suficiente. Vamos embora daqui. Eles se viraram para sair, mas a porta do quarto se fechou com um baque, deixando-os presos na escuridão. Júlia sufocou um grito enquanto Marco lutava com a maçaneta. Está trancada, ele exclamou, puxando com toda a força. O ar no quarto ficou mais frio, e Júlia sentiu como se algo estivesse se movendo nas sombras ao redor deles. A sensação de ser observada intensificou-se, e ela podia jurar que ouvia o som suave de risadas infantis ecoando pelas paredes. Subitamente, a porta se abriu, e eles correram para o corredor. Sem olhar para trás, desceram as escadas e saíram da casa, only parando quando chegaram ao carro. Ofegante, Júlia olhou para Marco. O que acabou de acontecer lá dentro? Marco sacudiu a cabeça, sua expressão uma mistura de confusão e medo. Eu não sei, mas acho que é melhor não voltarmos lá. Enquanto se afastavam da casa, Júlia olhou pelo espelho retrovisor. Por um momento, ela pensou ter visto uma figura pálida na janela do andar de cima, observando-os partir. Mas quando piscou, a figura havia desaparecido. O que eles não sabiam era que, ao entrar na casa, haviam despertado algo que não ficaria satisfeito em deixá-los partir tão facilmente. A verdadeira provação deles estava apenas começando. O caminho de volta ao hotel em Bangkok foi tenso e silencioso. Júlia e Marco ocasionalmente trocavam olhares apreensivos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre os eventos inexplicáveis na casa abandonada. Ao chegarem ao quarto do hotel, Júlia correu para o banheiro, sentindo-se subitamente enjoada. Enquanto se olhava no espelho, ela congelou. Por um instante, viu não seu próprio reflexo, mas o rosto pálido e furioso da menina do retrato. Júlia piscou e a imagem desapareceu, mas o medo permaneceu. Marco, ela chamou com voz trêmula. Acho que trouxemos algo conosco da casa. Marco tentou acalmá-la, atribuindo a experiência ao estresse e à imaginação fértil. No entanto, à medida que a noite avançava, eventos estranhos começaram a se desenrolar.
Os objetos no quarto pareciam mudar de lugar quando não estavam olhando. O ar-condicionado oscilava entre um frio intenso e um calor sufocante. E o pior, ambos começaram a ouvir sussurros, vozes infantis chamando seus nomes nas sombras. Júlia acordou no meio da noite, sentindo uma presença no quarto. Ao abrir os olhos, ela viu uma figura sombria parada aos pés da cama. Com um grito, ela acordou Marco, mas quando as luzes se acenderam, não havia nada lá. Na manhã seguinte, exaustos e assustados, eles decidiram buscar ajuda. O recepcionista do hotel, notando seus rostos pálidos e olheiras profundas, hesitantemente sugeriu que visitassem um templo próximo. Há um monge lá, ele disse em voz baixa, que lida com assuntos espirituais. Desesperados, Júlia e Marco seguiram a sugestão. O templo era um oásis de calma em meio ao caos de Bangkok. O monge, um homem idoso chamado Ajahn Sonchai, os recebeu com um olhar penetrante que parecia ver além de suas aparências físicas. Após ouvir sua história, Ajahn Sonchai fechou os olhos, meditando por alguns momentos. Quando os abriu, sua expressão era grave. Vocês despertaram um espírito vingativo, ele explicou. Uma criança que morreu de forma trágica naquela casa há muitos anos. Ela está presa entre os mundos, cheia de raiva e dor. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como podemos nos livrar disso? O monge suspirou pesadamente. Não é simples. O espírito se agarrou a vocês, especialmente a você, Júlia. Sua sensibilidade a tornou um alvo fácil. Ele então explicou que para quebrar a ligação com o espírito, eles precisariam retornar à casa e realizar um ritual antigo antes do pôr do sol. Caso contrário, o espírito se tornaria mais forte a cada dia, eventualmente consumindo suas almas. Marco protestou, relutante em retornar àquele lugar terrível, mas Júlia sabia que não tinham escolha. Ajahn Sonchai os instruiu sobre o ritual e lhes deu amuletos de proteção. Lembrem-se, ele advertiu enquanto se preparavam para partir, o espírito tentará impedi-los. Ele usará seus medos e fraquezas contra vocês. Permaneçam focados e não se separem, não importa o que aconteça. Enquanto dirigiam de volta para a vila remota, Júlia sentia o peso do que estava por vir. O céu escurecia rapidamente, nuvens de tempestade se aglomerando no horizonte. Ao se aproximarem da casa, Júlia viu novamente a figura da menina na janela do andar superior. Desta vez, porém, a criança sorria, um sorriso frio e cruel que prometia que a noite seria longa e aterrorizante. Marco estacionou o carro, suas mãos tremendo ligeiramente no volante. Estamos realmente fazendo isso? Júlia assentiu, apertando o amuleto em seu pescoço. Não temos escolha. Temos que acabar com isso. Eles saíram do carro, o vento uivando ao redor deles, carregando sussurros e risadas infantis. A casa dos sussurros se erguia diante deles, suas janelas escuras como olhos vazios observando sua aproximação. Enquanto caminhavam em direção à entrada, Júlia teve a distinta sensação de que estavam entrando na boca de um monstro adormecido. E conforme cruzavam a soleira, ela não pôde deixar de se perguntar: será que conseguiriam sair novamente? A porta se fechou atrás deles com um baque surdo, e a escuridão os envolveu. O verdadeiro teste estava prestes a começar. A escuridão dentro da casa dos sussurros parecia viva, pulsando ao redor de Júlia e Marco enquanto eles avançavam cautelosamente pelo corredor. O ar estava pesado, carregado de um cheiro acre de decomposição e algo mais, algo antigo e maligno. Júlia apertou a mão de Marco, sentindo o suor frio em sua palma. Lembre-se do que Ajahn Sonchai disse, ela sussurrou. Temos que chegar ao sótão para realizar o ritual. Um riso infantil ecoou pelas paredes, fazendo-os congelar. De repente, todas as portas do corredor se abriram violentamente, batendo contra as paredes. O vento uivou através da casa, carregando sussurros ameaçadores. Vocês não vão a lugar nenhum, uma voz infantil sibilou, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Marco puxou Júlia em direção às escadas, mas cada degrau que subiam parecia se alongar, a escadaria se estendendo impossivelmente. Júlia ofegou,
sentindo como se estivesse correndo há horas sem sair do lugar. De repente, a escada desapareceu sob seus pés. Eles caíram, gritando, apenas para aterrissarem de volta no térreo. A risada da criança ecoou novamente, mais alta e cruel. Precisamos nos concentrar, Marco disse, ajudando Júlia a se levantar. Isso é só uma ilusão. A casa está tentando nos confundir. Eles tentaram novamente, desta vez se concentrando intensamente em cada passo. Lentamente, dolorosamente, fizeram progresso. Mas à medida que se aproximavam do segundo andar, o ataque do espírito intensificou-se. Sombras se moviam nas paredes, tomando formas grotescas. Objetos voavam pelo ar, quase atingindo-os. A temperatura oscilava violentamente entre um frio congelante e um calor sufocante. No topo da escada, Júlia viu a menina, não mais uma criança inocente, mas uma figura distorcida e sombria, seus olhos brilhando com uma fúria antiga. Vocês não podem me deixar, a criatura gritou, sua voz uma mistura de raiva infantil e algo muito mais velho e mais escuro. Vocês são meus agora. Uma força invisível arrastou Júlia para longe de Marco. Ela gritou, lutando contra o poder que a puxava em direção a um dos quartos. Júlia! Marco gritou, estendendo a mão para ela. Por um momento terrível, seus dedos se separaram. Mas então Júlia se lembrou do amuleto. Ela o agarrou com força, murmurando as palavras que Ajahn Sonshai havia ensinado. A força diminuiu o suficiente para que ela agarrasse a mão de Marco. Juntos, eles correram pelo corredor, a figura sombria da menina os perseguindo, gritando de raiva. Finalmente, chegaram à porta do sótão. O sótão era um espaço cavernoso, cheio de sombras dançantes e objetos cobertos por lençóis empoeirados. No centro, havia um círculo desenhado no chão, exatamente como Ajahn Sonshai havia descrito. Enquanto se apressavam para o círculo, a casa inteira começou a tremer. Objetos voavam pelo ar, e um vento uivante ameaçava derrubá-los. Rápido! Marco gritou sobre o caos. O ritual. Eles se ajoelharam no centro do círculo, mãos unidas. Júlia começou a recitar as palavras antigas que o monge havia ensinado, sua voz tremendo inicialmente, mas ganhando força à medida que continuava. A figura sombria da menina apareceu na porta, seus olhos agora poços de escuridão. Ela avançou, gritando de raiva, mas algo a impediu de entrar no círculo. À medida que Júlia continuava o cântico, uma luz começou a emanar do círculo. A figura da menina começou a se contorcer e gritar, sua forma oscilando entre a criança assustadora e algo mais humano, uma menina pequena e assustada. Por um momento, Júlia hesitou, sentindo uma pontada de pena. Mas então se lembrou das palavras de Ajahn Sonshai. Não é realmente uma criança. É algo que há muito tempo esqueceu sua humanidade. Com um último grito de determinação, Júlia terminou o ritual. Uma explosão de luz inundou o sótão, tão brilhante que eles tiveram que fechar os olhos. Quando a luz diminuiu e eles ousaram olhar, a figura da menina havia desaparecido. O ar parecia mais leve, a sensação opressiva de maldade se foi. Exaustos e tremendo, Júlia e Marco se abraçaram, mal acreditando que havia acabado. Lentamente, fizeram seu caminho para fora da casa, cada passo mais fácil que o anterior. Do lado de fora, o sol estava nascendo, banhando a antiga mansão em uma luz dourada. Parecia diferente agora, apenas uma casa velha, sem a aura de terror que antes possuía. Enquanto se afastavam, Júlia olhou para trás uma última vez. Por um instante, ela pensou ter visto a figura da menina na janela do sótão, não a entidade assustadora, mas a criança do retrato, sorrindo pacificamente antes de desvanecer com os primeiros raios do sol. Júlia e Marco retornaram ao templo para agradecer a Ajahn Sonshai. O velho monge sorriu serenamente, como se nunca tivesse duvidado do resultado. Lembrem-se, ele disse enquanto se despediam, há mais neste mundo do que podemos ver ou entender. Mas com coragem e compaixão, podemos enfrentar até mesmo as sombras mais escuras. Nos dias que se seguiram, enquanto se preparavam para retornar à Itália, Júlia e Marco conversaram muito sobre sua experiência. Embora ainda assustados,
Sentiram que haviam aprendido algo profundo sobre si mesmos e sobre o mundo. Júlia, olhando através das fotos em sua câmera, agora mostrando apenas imagens normais de uma casa abandonada, refletiu sobre como às vezes precisamos enfrentar nossos medos mais profundos para encontrar nossa verdadeira força. E enquanto seu avião decolava de Bangkok, deixando para trás a Tailândia e a Casa dos Sussurros, Júlia sabia que, embora tivessem deixado aquela aventura para trás, as lições que aprenderam permaneceriam com eles para sempre.